Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre lealdades familiares, padrões familiares, aquelas histórias que a gente se vê repetindo dentro de uma mesma família. Então, eu vou começar já com exemplos para a gente poder ver o que se encaixa na nossa vida. Uma bem clássica é: eu nunca vou ser como minha mãe, Deus que me livre. Ou eu nunca vou fazer o que meu pai fez com a minha mãe. E aí, quando a gente se dá conta, a gente está fazendo igualzinho ou muito parecido. Outro exemplo muito comum, os avós se separaram e aí todos os filhos se separaram também. Inclusive, tem uma história que teve assim, o avô, se separou da avó e foi embora, deixando os filhos. Esses filhos um dia cresceram, casaram, todos eles se separaram e, inclusive, a maioria deles foram para longe da família também. Ou seja, repetiram a mesma coisa que o próprio pai, que eles negaram uma vida inteira, reclamaram do pai uma vida inteira. Claro, isso é um exemplo de milhares que acontecem por aí. E eu talvez não consiga chegar na sua história, mas vou explicar a base de uma lealdade familiar e como é que a gente faz para conseguir liberar essa energia e poder ter uma vida mais autêntica, né? Uma vida só nossa, onde a gente não vai deixar de pertencer à família mas não vai mais precisar ficar preso a essas histórias dramáticas e dolorosas, porque normalmente a gente se agarra à dor e não às coisas boas, segundo a filosofia sistêmica das constelações familiares. Basicamente, o que acontece? Como, por exemplo, vocês já devem ter visto, onde várias pessoas da mesma família têm a mesma doença. Aí você pode questionar, meu Deus, mas quem que ia escolher ter uma doença? Nenhuma dessas escolhas, gente, normalmente é consciente. 95% é inconsciente. É um movimento energético, digamos assim, lá da nossa alma, como a gente fala, porque tudo é energia. Cada grupo familiar vai ter uma energia específica, né? Um campo energético onde todas as pessoas estão sendo influenciadas. Quero frisar aqui, todo esse conhecimento e essas informações que eu estou trazendo hoje é sob a perspectiva, o olhar das constelações familiares. Não estou afirmando que isso é uma verdade única e acabou. Não, gente, tá? Mas como hoje vamos falar de lealdades familiares, estamos falando sobre a ótica das constelações. Voltando à nossa história, pessoas que têm a mesma doença. Uma frase muito comum que a gente vê dentro da constelação, quando a gente está tratando de doenças ou de sintomas, a pessoa fala: se você não pode ser feliz ou não pode ter saúde, eu também não vou ter, porque isso não é justo. Então eu fico com você na dor, eu fico com você na doença, eu fico com você até na morte. E por mais pesado e doloroso que isso pareça, muitas pessoas vivem isso. Algumas reconhecem e fazem seus movimentos de liberação através das constelações familiares ou até mesmo de exercícios sistêmicos, né? O grande segredo da liberação de toda e qualquer lealdade familiar, padrão familiar, é a aceitação das coisas como elas foram e de como elas são. Muitas vezes as pessoas resistem a aceitar que um pai não foi presente, que uma mãe abandonou, e sabe? E aí a pessoa vive com aquela dor, aquele sentimento preso, que em vez de deixar a energia fluir, ela fica agarrada àquela história. A gente sabe que quanto mais dor eu tenho e revolta eu tenho, mais raiva eu tenho de alguém, mais preso naquilo eu fico. Então, quando a gente não aceita uma coisa, a gente fica preso nela, até que a gente aceite as coisas como são e deixe que elas vão embora.
Muitos podem ser os exemplos, né, as dinâmicas que acontecem, não só eh, separações ou doenças. Tem um pouco de tudo, né, gente? Então você vai encaixar na tua realidade e ver, porque pode ser uma coisa mais simples, como eu comecei o vídeo, falando de um comportamento. Então, um exemplo clássico também, que aconteceu comigo, por exemplo, foi: eu olhava para minha mãe e dizia, eu nunca vou ser como a minha mãe, que horror. E quando eu me dei conta, eu estava fazendo igual com os meus filhos. Por quê? Porque eu falava com revolta, eu falava com raiva dela. Em vez de aceitar que ela me entregou só aquilo que ela conseguia entregar. Tá? Ela recebeu menos dos pais dela do que eu recebi dela. Como é que uma pessoa que teve pouco pode dar mais? Ela fez um milagre e me deu muito mais amor do que ela recebeu. Então a gente aprende muito com o olhar das constelações, a olhar nossos pais, nossos avós, a nossa história com um olhar muito mais amplo, além daquela pessoa que se chama pai, mãe. As suas histórias antes de homens e mulheres comuns que tiveram suas dores, proibições, desejos, derrotas e vitórias. E assim é conosco. Enquanto nós ficamos amarrados a dores, que normalmente é inconsciente, mas quando é consciente, é pior. Você não está dando espaço para aqueles que vêm depois de você sejam felizes e livres, porque eles lá na alma, lá no coração, percebem que você está em sofrimento e vão de alguma forma sabotar a própria vida para poder estar junto com você. Então, até os nossos sonhos a gente deve realizar, porque se a gente não realizar, nossos filhos vão realizar eles por nós, e isso não é justo. Então, se hoje você reconhece um padrão familiar, uma repetição, né? Talvez seja uma lealdade mesmo, lá no fundo do coração, inconscientemente, você não se dava conta de que você estava fazendo isso porque você tem uma dor, estava querendo reivindicar alguma coisa, né? Minha mãe não me deu o suficiente, meu pai não me deu o suficiente. E aí você fica preso nessa dinâmica e fica repetindo a mesma história, o mesmo comportamento. Então, o segredo aqui é a gente aceitar, como eu falei anteriormente, liberar essa energia. Claro que se você sentir necessidade, faça uma constelação familiar, busque por exercícios sistêmicos que ajudam a gente, né? Fazemos mentalizações, falamos frases de liberação que ajudam a gente a começar a fazer um movimento diferente na nossa vida, né? E nos tornarmos livres. O maior problema das lealdades familiares o maior sofrimento que ela causa, né, que a gente escuta as pessoas falarem, é que a gente tem medo de não pertencer mais, né, perder o pertencimento da família. Se eu deixar de fazer alguma coisa, né, que a minha família, que eu faço pela minha família, como, por exemplo, agora podemos entrar na questão do trabalho. Eu me tornei médica porque toda a minha família é médica. Porque era isso que eles esperavam de mim. Mas eu não sou feliz. E aí eu não posso abrir mão desse trabalho, porque vai ser uma decepção muito grande para minha família. Mas aí eu te faço uma pergunta: afinal de contas, a vida é sua ou é da sua família? Você pertence a eles ou pertence a você mesmo? A quem você acha que o poder da sua própria vida deveria estar? Nas suas mãos ou de qualquer outra pessoa? Por que que nós deixaríamos o nosso destino na mão dos nossos pais se nós não estamos mais, não somos eles? Somos seres únicos, individuais, que tivemos o privilégio de virmos a vida por causa deles, mas temos o direito de seguirmos adiante conforme o nosso gosto. Então, mesmo que muitos pais não aprovem o nosso comportamento por fazer diferente, lá no fundo do coração deles, eles sabem que para a gente ser feliz a gente tem que seguir adiante. A gente sabe também que existem muitos pais com problemas emocionais graves, relacionamentos tóxicos, que não enxergam nada disso e que podem até dizer: olha, você não é mais meu filho, você não é bem-vindo, ou se você for, eu não vou te aceitar. Como eu já escutei, se você se separar de fulano, você não entra mais na minha casa.
Mas mesmo ela contando que tá infeliz. Por quê? Porque para a mãe dela, separação é coisa de mulher que não presta. Ela tem que ficar, casou uma vez, tem que ficar casada por resto da vida com o mesmo homem. Mesmo que ela vá comer o pão que o diabo amassou. Mas o ideal aqui é o quê? É que você assuma as rédeas da sua vida. Se você já é adulto, você não precisa mais da opinião do seu pai e da sua mãe para dizer o que é certo e errado para você. Você não tem os seus próprios filhos ou vai tê-los? Você decide o que eles vão fazer ou não, não seus pais. Assuma o seu lugar de adulto, saia do lugar de criança, que talvez você esteja ainda, porque ficou reivindicando alguma coisa que você teve a sensação que ficou faltando. E se faltou mesmo, só aceita e continua, porque não tem como mudar o que já passou. Assuma o adulto que você é, encare os fatos e faça as mudanças que você precisa para que você seja feliz. E os seus pais vão ficar com a opinião deles e você vai ficar com a sua. E lá no fundo do coração, você sabe que eles vão continuar te amando, mesmo que eles falem que não. Assim como você não vai deixar de amar os seus filhos se eles escolherem um caminho diferente daquilo que você gostaria. Porque as pessoas nasceram para serem livres de todas as formas. Então, seja você livre também. Primeira coisa, aceita no seu coração a realidade tal qual ela é, o que foi, foi, não tem como mudar. Aceite que as pessoas têm cada uma opinião, e não é porque a gente é da mesma família que todo mundo tem que pensar igual. E, e leve no seu coração essa força, volte para o seu lugar de adulto, se libere para que você possa romper com essas lealdades familiares que muitas vezes causam dor e sofrimento. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma. Você interaja aqui embaixo, deixa o teu like, curte, compartilha, né? E se inscreve no meu canal para ajudar ele a crescer e alcançar mais pessoas, tá bem? Então, se cuidem aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!